uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, além de, né, quem pode receber o Espírito Santo, é como receber o Espírito Santo. E essa pergunta ela é respondida de forma muito simples, muito objetiva, porque se eu acabei de ler com vocês acima de que quem pode receber o Espírito Santo é quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem entendeu, quem foi convencido sobre o pecado, e se a partir desse momento o Espírito Santo vem morar dentro de mim, então essa pergunta já fica respondida, já fica clara, já fica objetiva. Então basta que eu peça ao Senhor para que a presença dele venha sobre a minha vida, aceitando Cristo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. Isso já é automático. Eu já passo a ter o Espírito Santo morando dentro de mim, no meu interior, e aí fazendo todas essas atitudes, né? Falando, me ajudando, capacitando, me guiando. Então, tudo isso que a gente falou até agora, a ação do Espírito Santo vai começar a fazer isso a partir do momento que você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ele vir habitar dentro de você a partir de então. Então, como eu recebo o Espírito Santo? Crendo em Jesus como Senhor da minha vida. O que geralmente a pessoa está perguntando quando ela faz essa pergunta diz respeito com os dons espirituais. E isso não tem a ver com receber o Espírito Santo. Muitas pessoas, por causa do pentecostalismo, né, perdão, por causa dos cristãos pentecostal, por causa da forma com que é ensinada no meio pentecostal, é que as pessoas criaram esse jargão de que para receber o Espírito Santo eu preciso falar em outras línguas, eu preciso profetizar, eu preciso, né, ter a manifestação dos dons. E não, uma coisa não tem a ver com a outra. Para se ter o Espírito Santo, eu só preciso crer em Jesus. E o Espírito Santo ele vem morar na minha vida automaticamente. Então eu já tenho o Espírito Santo quando eu creio em Jesus. A questão da manifestação dos dons é outra atuação do Espírito Santo no ser humano, no cristão, que aí Deus deseja me usar para fazer aquilo que ele precisa fazer na vida do outro. Isso tem a ver com as manifestações. O ter o Espírito Santo tem a ver com crer em Jesus. Então, para se ter o Espírito Santo, eu preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso já vai ser suficiente para que o Espírito Santo venha estar comigo, venha estar dentro de mim, habitando continuamente, ok? Então, o Espírito Santo tem um papel muito importante na conversão, nós já falamos isso. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16, 7, 8. Então, quando a gente pensa no Espírito Santo como alguém que convence, ele faz esse papel de forma muito clara, de forma muito objetiva, levando o homem ao convencimento disso. E aí a gente tem esse temor de Deus a respeito principalmente desse último passo que é o juízo. Então, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, houve o convencimento do Espírito Santo para a salvação, que é o convencimento do pecado. Depois vem o convencimento da justiça, que é o quê? Do que Cristo fez em meu favor, e por isso eu posso receber de graça a graça de Deus, né? E aí entra o processo de santificação. E dentro desse processo, o Espírito Santo vai me convencendo sobre o juízo de que a minha santificação é necessária para que eu então alcance vida eterna, para que eu tenha essa capacidade, ou na verdade eu tenha essa experiência de viver a vida eterna com Cristo, através desse convencimento que o Espírito Santo traz na minha vida sobre o juízo de Deus, sobre essa ira de Deus que vai vir sobre os pecadores, sobre aqueles que não entregaram a sua vida verdadeiramente a Deus, que não se converteram dos seus maus caminhos. Esse é o convencimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos convence do pecado, de que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Ele nos convence da justiça, que é tudo que Cristo fez na cruz para mim e para você, toda a justiça de Deus que foi feita ali na cruz. Então ele nos convence de tudo isso e nos convence ainda mais sobre o juízo, sobre aquilo que ainda vai vir. E isso faz com que eu tenha temor de Deus e me santifique cada dia mais para estar com o meu Senhor naquele dia. Então,
esse processo de convencimento do Espírito Santo, ele vai acontecendo gradativamente todos os dias da minha vida, até que a plenitude de Cristo esteja em nossas vidas, né? Então a gente precisa entender isso, que esse convencimento ele é necessário. Só através da ação do Espírito Santo em nós é que nós temos esse convencimento. Quando você crê em Jesus e se arrepende de seus pecados, você recebe o Espírito Santo em seu coração, na sua vida, no seu interior. É isso que acontece. E o Espírito Santo que lhe dá fé e confiança de que você é salvo. Eu li uma frase outro dia que me espantou bastante, mas me fez refletir sobre isso. A frase dizia assim, como eu sei que eu sou salvo? E a pessoa respondeu o seguinte, se você não sabe, é porque você ainda não é. Então, a frase parece forte, não parece? Como eu sei que eu sou salvo? E aí a resposta vem, se você não sabe que é salvo, é porque você ainda não é salvo. Então essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim todos os dias, e essa é a pergunta que você precisa fazer para você. Você tem certeza da sua salvação? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, e nós vamos ver aqui, ó, mesmo se você não tiver nenhuma experiência sobrenatural poderosa, essa fé é prova que você tem o Espírito Santo dentro de você. Romanos 8,16, nós vamos ler. O Espírito Santo também lhe ajuda a entender a palavra de Deus e aplicá-la em sua vida. Vamos ver o que diz Romanos 8,16? Vai falar sobre essa questão da certeza da salvação. Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, diz assim, Paulo dizendo, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, foi exatamente sobre isso que essa pessoa que fez essa frase que me impactou, que me chamou a atenção, quis dizer. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós somos convencidos sobre o pecado e nós cremos em Jesus então como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E a palavra aqui, através de Paulo, em Romanos 8,16, está dizendo que ele, o Espírito Santo, que habita dentro de mim, ele me convence, ele me faz acreditar todos os dias de que eu sou filho de Deus, de que eu sou salvo. Então, se você não tem tido esse testemunho interior, essa certeza no seu espírito, se você não, por causa da falta de comunhão muitas vezes, porque às vezes você já é salvo, mas o Espírito Santo não tem conseguido falar com você no seu coração, e muitas vezes é isso que está faltando, comunhão simplesmente. Não é que você não foi salvo, você só precisa ter comunhão com o Espírito Santo, porque ele vai testificar, ele vai testemunhar dentro de você, ele vai falar com você de que você é filha de Deus, filho de Deus. Então é isso que a gente precisa entender, e isso é a certeza de que eu sou salvo. Então muitos cristãos têm a dúvida, né? Quantas vezes eu já vi isso acontecer em algumas igrejas, o pregador está ali falando da palavra, pregando o seu sermão, e no final ele diz assim, quantos aqui têm certeza da sua salvação? E quantas vezes eu já vi cristãos velhos, né? Cristãos aí de uma caminhada grande, pessoas que já estão ali vários anos dentro da igreja, elas levantam a sua mão e dizem que não têm certeza da sua salvação. Por quê? Elas não foram salvas? Não, muito provavelmente elas já foram salvas. Agora, a falta de relacionamento com o Espírito Santo, a falta de comunhão com o Espírito Santo faz com que essa pessoa não tenha esse testemunho interior. Sabe essa voz no seu interior que fala ali com você todos os dias e ele vai dar testemunho, ele vai falar que você é filho de Deus. Ele vai testificar, ele vai te dar certeza por causa dessa comunhão que ele vai tendo com você. Ele vai te falando o tempo inteiro, você é filho, você é filha de Deus. E isso vai dando a certeza da salvação. Você vai ter essa vida eterna com Deus. Esses são os testemunhos que o Espírito Santo vai falando dentro do nosso coração. E a gente vai tendo certeza da nossa salvação. Amém? Buscar mais do Espírito Santo. Mesmo já tendo o Espírito Santo dentro do seu coração, depois da conversão, você pode buscar receber mais do Espírito Santo. Deus quer lhe encher ainda mais do Espírito Santo. Efésios 5,18.
né? Efésios vai falar sobre o enchimento, né? Sobre ser cheio do Espírito Santo. Vamos pegar aqui pra gente poder ler junto. Eu gosto muito dessa passagem também, porque Paulo, ele diz, né? Para os irmãos lá em Éfeso o que eles precisavam fazer. 5:18. Diz assim, Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aí você diz assim, Elisângela, mas como é que então eu vou ser cheio do Espírito Santo? Paulo continua o versículo justamente nos dando a receita de como é que então eu faço para ser cheio do Espírito Santo. É só eu ir para o culto e aí ficar ouvindo lá um belo louvor ou ouvindo uma boa mensagem e aí eu vou ser cheio do Espírito Santo? Não, não somente. A palavra aqui em Efésios, ela nos dá essa receita, nos dá essa maneira de nós sermos cheios diariamente do Espírito Santo. Ele diz assim, ele continua dizendo, versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo dá a receita no versículo 19 e 20 sobre como ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ter nos meus lábios, na minha boca, salmos, né, que são cânticos de agradecimento, palavras de agradecimento. O livro de Salmos, ele é cheio de músicas, mas de muitos poemas, de muitas poesias a respeito de vários homens e várias mulheres que entendiam a graça, o amor, a comunhão, o quanto Deus os amavam, e eles expressavam isso através dos salmos. Isso é salmodiar, é dizer da grandeza de Deus, é dizer o quanto Deus é poderoso, é dizer o quanto Deus é poderoso na sua vida, o quanto Deus é grandioso na sua vida, o quanto você é grato por Deus. Então, quando Paulo diz, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Quanto mais você tiver gratidão e você expressar isso a Deus em palavras, em cânticos, em cânticos espirituais, inclusive, né, em outras línguas, quanto você tiver gratidão nas suas palavras, na sua oração, na sua maneira de se expressar a Deus, e juntamente com os irmãos também, tá? Para as pessoas, porque isso faz toda a diferença. O que é que você fala sobre Deus? O que é que você expressa quando você fala das coisas de Deus? O que é que sai da sua boca? É murmuração? É dúvida? É incredulidade? Isso não vai fazer nunca você ser cheio do Espírito Santo. Agora, quando da sua boca sai agradecimento, exaltação, quando você põe para fora aquilo que o Espírito Santo tem te enchido, isso vai fazer com que realmente você seja cada dia mais cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio de Deus. Por quê? Quando eu sou cheio, eu transbordo. Quando eu sou cheio, eu ponho para fora. Eu costumo falar nas aulas a respeito disso, quando eu falo sobre isso, nós somos exatamente como uma caixa d'água. O que é uma caixa d'água? Uma caixa d'água é um recipiente onde ele tem uma saída e uma entrada. Então, a caixa d'água, ela recebe da rua, né, a água que vem lá da Sabesp, da Semasa, da empresa que traz a água até a sua casa. E ela tem uma outra saída, que é a saída da água que está ali na caixa para a sua casa, para a sua residência, para o seu apartamento. Então, para todas as torneiras, para todos os locais onde você abrir, vai sair água. Então, o que nós somos? Nós somos essa caixa d'água. Eu e você somos a caixa d'água. E o que precisa acontecer para nós sermos cada dia cheios do Espírito Santo? Eu preciso receber de Deus, eu preciso receber do próprio Espírito Santo, eu preciso receber da parte de Deus, e aí a minha caixa vai ficando cheia, e a hora que Deus precisa derramar, eu abro então a outra vazão de água, e essa água flui.
Mas ela para de encher? Não. Por quê? Porque de Deus está novamente te enchendo. Então a caixa d'água ela é cheia e esvazia. Ela é cheia e esvazia. E nunca o nível de uma caixa d'água ela baixa. Por quê? Porque ela tem uma boia que ela para, né, a água no momento que a caixa está cheia, a boia faz com que ela pare aquela água de entrar novamente na caixa. E em que momento que a caixa volta a ser cheia? Ela volta a receber água de fora, no momento em que ela esvazia, no momento que ela abre a outra vazão. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Aquilo que você tem recebido de Deus, você precisa esvaziar. Aquilo que você tem recebido do Espírito Santo, você precisa fazer vazar na vida das outras pessoas, na vida dos seus irmãos, na sua própria vida, vazar da sua boca, dos seus lábios, palavras, gratidão. Isso é continuar sendo cheio todos os dias da presença de Deus. Então você só vai saber se você é cheio se você realmente começar a derramar em outra pessoa, porque automaticamente Deus vai ter prazer em derramar também na sua vida. Agora, muitas pessoas elas preferem ser tanques, né? Lugares onde a água chega e para. Só que aquela água parada ela vai criar lodo, ela vai criar micro-organismos que vai fazer com que aquela água vá ficando podre, né? E não é esse o intuito de Deus. O intuito de Deus é que sejamos caixa d'água, sejamos um rio de água fluente. Por quê? Porque vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ter essa vazão. Nós somos fontes de água viva, né? Do nosso interior fluirão fontes de água viva. Isso é maravilhoso quando a gente entende isso. Amém, irmãos? Amém, amados, perdão. Para receber mais ou ser cheio do Espírito Santo, é importante buscar. Então, mais uma vez, né, enfatizando aqui, de que eu nunca vou conseguir ser cheio se eu não tiver essa entrada, se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, se eu não tiver parada ali com o Espírito Santo para ele ministrar a minha vida, para derramar água na minha caixa d'água, porque senão também vai ficar vazio, eu não tenho essa vazão de entrada, eu não vou poder esvaziar em outro lugar. Deus tem muitos dons diferentes para dar, mas esses dons não são para prestígio pessoal, nem para ser mais espiritual que outras pessoas. Os dons do Espírito Santo servem para edificar a igreja. 1 Coríntios 12, 5 a 7. Eu não vou me ater a esse assunto, porque nós vamos falar bastante dele quando eu for falar sobre os dons espirituais em outra aula. Então o Espírito Santo ele está aqui, do nosso lado, junto conosco, dentro de nós, para nos presentear com dons espirituais, para que esses dons sejam então usados em benefícios dos nossos irmãos, em benefícios das pessoas que precisam de Jesus. É para isso que o Espírito Santo nos dá dons, né? Não é para ter comunhão conosco que ele nos dá dons, porque para ter comunhão conosco nós não precisamos de dons. Agora, para nós sermos usados para abençoar outras pessoas, aí sim, ele derrama dons sobre as nossas vidas para que isso seja, então, usado em prol de outras pessoas. A gente vai entender isso quando eu for falar sobre dons. Essa aula vai chegar logo, logo, e a gente vai falar bastante sobre dons espirituais, os 9 dons do Espírito Santo. Se você quer sentir o poder de Deus, o poder do Espírito Santo em sua vida, ore e peça a Deus por essa bênção. Mateus 7, 7 a 8. Não desanime. Deus quer lhe abençoar, lhe encher com ele. Se você é salvo, você já recebeu o Espírito Santo e pode ser muito abençoado por ele, tendo comunhão com ele. Deus ouve suas orações e vai lhe dar a bênção na hora certa. Então, essa bênção aqui que eu coloquei aqui na apostila, ela tem a ver com a vontade de Deus para nós, né? A vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente precisa só estar disponível à ação do Espírito Santo, porque tudo que Deus tem preparado para nós, ele vai nos entregar, ele vai nos dar no momento certo, no momento oportuno. Então, a gente não precisa ficar desesperado por algo, porque, na verdade, o Espírito Santo ele está pronto a nos entregar no momento oportuno tudo que Deus tem para nós. Então, o grande problema do século 21, principalmente, é uma coisinha chamada ansiedade. E todo cristão que ele passa a ter comunhão com o Espírito Santo,
uma das coisas que ele passa a não vivenciar mais através do processo de santificação, do processo de restauração do homem é a ansiedade. Se você quer deixar de ser ansioso, se você quer deixar de viver ansioso com o dia de amanhã, com as coisas de amanhã, com o que vai ser, com o que não vai ser, viva uma vida guiada pelo Espírito Santo. Viva uma vida em plena comunhão com o Espírito Santo, conversando com Ele, tendo o teu momento de oração, tendo o teu momento de meditação na palavra, tendo o teu momento de abrir a sua boca para agradecer ao Senhor, como a palavra diz aqui, que acabamos de ler. Então, seja essa pessoa grata, seja essa pessoa de comunhão com o Espírito Santo, e você vai ver que essa palavra, esse sentimento chamado ansiedade, ele vai passar a não existir mais na sua vida. Por quê? Porque você vai ter um conselheiro, você vai ter um amigo com quem conversar todo o tempo. E esse amigo e esse conselheiro, ele vai ter sempre uma boa palavra para te dar sobre qualquer situação. Ele vai saber sempre te ensinar o que você precisa saber a respeito daquela situação. Isso é maravilhoso. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Nós falamos, mas a apostila vai falar um pouquinho mais com a gente aqui. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Isso é cheio. É quando você é feliz, quando você é completo, quando você é pleno, quando você é favorecido, quando você se sente realmente preenchido, porque o vazio é outra coisa que o século XXI também tem impregnado as nossas vidas. Parece que você nunca está satisfeito com nada. E o Espírito Santo, ele traz essa plenitude para nós. A Bíblia compara os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo com a alegria da embriaguez. Nós acabamos de ler sobre isso, né? Não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Por que a Bíblia será que compara, né, a questão da embriaguez com o Espírito Santo, de não se embriagar com o vinho, mas ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, essa alegria, esse gozo, essa satisfação comparada à embriaguez, ela é plena em nós. Então, como eu acabei de falar, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, quando você tem essa amizade com o Espírito Santo, com essa pessoa do Espírito Santo, quando você dá bom dia para o Espírito Santo, quando você dá boa tarde para o Espírito Santo, quando você conversa com ele sobre os seus problemas daquele dia, quando você entrega para ele os seus dilemas, as suas dificuldades e diga: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me direciona, me guia nessa situação. Você pode ter certeza que você vai começar a sentir uma alegria, uma plenitude na tua alma, no teu espírito, que nenhuma bebida, nenhuma droga, nada nesse mundo é maior na satisfação do que ser cheio do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia compara sobre isso, é que ela diz assim: encha-se do Espírito Santo e você vai ver se a plenitude e a alegria não é muito maior do que uma embriaguez simplesmente com vinho, porque depois que passa a bebedeira, né, você cai de novo em si e o problema continua ali. Mas no momento em que você é cheio do Espírito Santo, nunca vai passar essa alegria, essa satisfação que você está sentindo naquele momento. Ela só vai continuar dia após dia. Efésios 5:18 ao 20 explica que o Espírito Santo pode lhe encher e que essa experiência é melhor do que o sentimento de estar embriagado. O resultado é grande alegria, louvor e gratidão a Deus. O Espírito Santo lhe torna mais desinibido e capaz de dar glória a Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderava de certos homens de Deus em alguns momentos de suas vidas. Nesses momentos, eles ganhavam força e coragem para fazer a obra de Deus. Eles ficavam cheios do Espírito Santo. A gente vê muito esse termo, né? Ficar cheio do Espírito Santo, principalmente no Velho Testamento. Por quê? Era realmente um apoderamento, era realmente quase que uma possessão, né, do próprio Espírito Santo, desculpa o termo, mas só para a gente entender, do que o Espírito Santo fazia na vida daqueles homens no Velho Testamento, que não tinham essa comunhão diária com o Espírito Santo. Mas hoje nós temos a plenitude, nós temos a comunhão diária com o Espírito Santo. E isso nos capacita a ter esse enchimento diariamente, esse constante enchimento nas nossas vidas.
No Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos tiveram de ficarem cheios do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. Está lá em Atos 2, do versículo 2 ao 4. O Espírito Santo já os tinha ajudado a crer em Jesus, mas nesse dia tiveram uma experiência especial que os capacitou a começar o ministério da igreja, que é a evangelização. Então, o que aconteceu em Atos 2, né? Atos 2 fala do enchimento do Espírito Santo no sentido de capacitação. Mais uma vez eu vou repetir, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos habitados pelo Espírito Santo no momento em que cremos em Jesus. Não tem a ver com uma manifestação de dons, tem a ver com crer em Jesus. Creu em Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você instantaneamente. E a partir daí, sim, o Espírito Santo pode atuar através da sua vida, através dos dons espirituais, através dos ministérios na igreja, através de tantas maneiras. Deus é multiforme na sua maneira de agir e Ele vai poder atuar através da tua vida, através do Espírito Santo habitando dentro de você. Alguns efeitos de ficar cheio do Espírito Santo, né? Pode ser grande alegria. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você sente grande alegria. A alegria da salvação enche o coração. Está em Atos dos Apóstolos 13:52. Depois você lê lá. Coragem. Perca da vergonha e do medo de fazer a obra de Deus. Está lá em Atos 4:31. O Espírito Santo nos dá coragem. Eu gosto mais de usar uma palavra chamada ousadia, né? Intrepidez. É isso que o Espírito Santo te dá. Não é uma coragem natural, mas é uma ousadia que vem de dentro para fora. Você fica corajoso de verdade, de dentro para fora, para falar de Deus, para falar das coisas de Deus, para testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Isso é tudo o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Fé mais forte. O Espírito Santo nos dá uma fé fortalecida, mais confiança em Deus. Está lá em Atos também, Atos 11:24 é um exemplo disso. Capacitação, nós falamos, né? O Espírito Santo, ele nos capacita. Uma das coisas, das maneiras da gente entender se você está cheio do Espírito Santo, é essa capacitação que começa a vir sobre a tua vida, que você diz assim, mas eu não era assim, mas eu não sabia isso, mas eu não conseguiria fazer isso antes, se não fosse através da ação do Espírito Santo, né? Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Então, todas as capacitações que a gente recebe, muitas vezes vêm do Espírito Santo realmente nos capacitando. Então, a gente entende que a gente está cheio do Espírito Santo. Receber ajuda para crescer espiritualmente, ajudar a igreja ou evangelizar. Também pode envolver receber algum dom espiritual ou alguma revelação. Atos dos Apóstolos 1:8. Nós falamos sobre isso, né? Também. Então, esses são algumas maneiras, alguns efeitos de ser cheio do Espírito Santo, ok? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão de uma palavra. Tá lá bem no comecinho da nossa apostila, que eu deixei para o final, só para que eu explicasse melhor para vocês sobre isso. E eu quero falar agora um pouquinho com vocês sobre isso. Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente entende, eu inclusive li isso aqui no início da apostila para vocês, porque é uma maneira da gente entender um pouquinho sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, no original, ela traz um entendimento para nós mais completo sobre isso. E quem que deu esse entendimento completo para nós? O próprio Jesus. Então, quando a gente lê lá João 14:16, que a gente já leu inclusive, mas nós vamos voltar a ler, o Evangelho de João 14, versículo 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro. Quando a gente lê esse versículo, e você lê ele de forma natural, quando você lê ele hoje no português, na nossa língua aqui, a gente entende claramente que Jesus está dizendo que viria outra pessoa, que seria o Espírito Santo, no lugar dele, não é isso? É isso que a gente entende quando a gente vê esse versículo, quando a gente lê esse versículo. Só que no original,
O que Jesus estava dizendo era isso que eu vou falar para vocês agora. O que Jesus estava dizendo no original, que eu anotei aqui para nós não esquecermos disso para falar para vocês, era o original dessa palavra no grego que Jesus está falando. Eu não tenho o estudo sobre grego, né, queridos? Eu não sei falar grego, a linguagem no grego, mas eu vou falar como eu entendo, tá bom? Então, a palavra no original no grego aqui é allos. Allos, ok? Isso é a palavra original. O que Jesus falou quando ele falou outro, ele estava dizendo allos em grego. Que significa o quê? Significa que duas ou mais coisas ou espécies são da mesma natureza, da mesma qualidade. Então, olha o que Jesus estava dizendo quando ele disse que o Pai enviaria outro conselheiro. O que Jesus estava dizendo aqui era: e o Pai enviará allos conselheiro, outro da mesma espécie, da mesma qualidade. Então, quando Jesus disse que o Pai enviaria outro conselheiro, ele só estava dizendo assim: o Pai vai enviar outro igualzinho a mim. O Pai vai enviar um igualzinho à minha espécie, igualzinho à minha qualidade. Então, quando Jesus ressuscitou e foi para o céu e o Espírito Santo foi enviado, o Pai enviou um igualzinho a Jesus para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, entender isso, queridos, faz toda a diferença na minha e na tua vida, no que diz respeito a caminhar todos os dias com o Espírito Santo. Porque é exatamente dizer assim: eu ando com Jesus todos os dias da minha vida. Jesus está junto comigo, morando dentro de mim todos os dias. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que não ia ser enviado outro diferente dele. Ele estava dizendo: será enviado allos em grego. O que significa o quê? Outro da mesma espécie, da mesma qualidade. Então é outro igualzinho a mim. Então o Espírito Santo não é outro Deus, não é outra pessoa, senão o próprio Jesus. Então, entender isso, de que eu não ando com a terceira pessoa da Trindade, eu ando com o próprio Jesus, eu ando com o próprio Deus habitando dentro de mim. A parte de Deus que cabe dentro de mim habita dentro de mim todos os dias até a consumação dos séculos. O conselheiro que Jesus iria enviar, que o Pai iria enviar em nome de Jesus, era o próprio Jesus na forma do Espírito Santo. O próprio Jesus agora habitando não só na terra como homem, andando somente em Jerusalém. Por isso que Jesus diz assim: convém que eu vá, porque se eu for, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Gente, como isso é fantástico. Jesus estava dizendo assim: se eu não morrer, ressuscitar e subir ao céu, para que então o Espírito Santo seja liberado, vocês só vão ter a minha presença aqui em Jerusalém, aqui onde eu estiver, só aqui onde o meu corpo estiver. Porque Jesus, na forma de homem,